estão vindo aqui. Para quem não me conhece, vou contar para vocês. Eu sou Pamela Magalhães, eu sou psicóloga, eu sou especialista na área de relacionamentos porque o estudo que eu mais me aprofundo dentro da linha sistêmica é a terapia de casal e família. Então, as pessoas usam muito esse termo ao se referirem a mim como especialista em relacionamentos. Mas é só um termo mais fácil para uma terapeuta de casal e família como eu, tá? Todo mundo me pergunta que linha, que linha, que linha. A linha que eu mais me identifico é a linha sistêmica, mas eu estudei outras também e acho muito importante para profissionais da psicologia também darem assim uma passeada por várias linhas para poderem conhecer um pouco de diversas abordagens para a gente não ficar tão engessado e tão limitado, viu? E na verdade, cada situação pede uma linha diferente, né? Eu sempre dou o exemplo da quando você faz um buraco numa calça. Se a calça é vermelha, você precisa de linha vermelha. Se a calça é azul, você precisa de linha azul. Se a calça é branca, você precisa de linha branca. Se você tiver só uma linha, talvez ela não seja a solução para aquela situação. Então, na verdade, as linhas, elas ajudam muito, elas nos dão um respaldo teórico muito importante. Mas o mais importante é lembrarmos que somos uma alma humana e que a delicadeza, ao percebermos uma vida, o interesse em ajudar, a sensibilidade, a capacidade de observar as dinâmicas, isso se faz com experiência, com interesse em conhecer o ser humano. Então, profissionais que estão começando, ou já estão aí há um tempo, se preocupem mais em exercitarem a própria ferramenta, que nada mais é do que vocês mesmos, nós mesmos. Então, o autoconhecimento, bastante terapia, bastante leitura, não só de uma determinada vertente, mas de várias. Isso vai te fazer um bom profissional, tá? Não fica tão preocupado. Ai, que linha, que linha. E você também que está procurando um processo terapêutico e alguém te falou que a linha X é a linha boa. O terapeuta bom para você vai ser aquele que você vai sentar na frente, você vai olhar nos olhos e você vai perceber que ele te vê. E também você vai perceber que há a possibilidade da construção de uma ponte ali. Então não fica tão preso na linha, tá? Eu acho que a empatia e o encontro é muito maior do que isso. Combinado? Só uma reflexão aqui. A Bruna é da Cognitivo Comportamental com especialização em neuropsicologia, mas estou cada vez mais, apaixonada em terapia. Ai, que legal, de casal e família. Ô, meu amor, você sabe que a neuropsicologia é muito legal, Bruna. Eu gosto muito, até tenho vontade de fazer um curso específico em neuropsicologia. Acho muito bacana. Gosto muito da TCC também. Mas como eu disse, eu acho que o mais importante é a gente se exercitar, sabe? Como pessoa, como ser humano, também não ficar muito nessa hierarquia de que seja, assim, maior ou superior que qualquer outro, né? Eu acho que quanto mais a gente percebe o nosso tamanho e que a gente não é melhor que ninguém, a gente tem mais humildade até em aprender, em trocar. As trocas são muito importantes. Eu costumo dizer que, seja a área que for, não sei qual é a tua área, mas trocar, né? A gente está sempre aprendendo e a gente aprende com todo mundo, tá? A gente aprende com qualquer pessoa que a gente esbarra na rua, qualquer pessoa que a gente conversar. A gente tem que parar de querer que as pessoas pensem como a gente. Eu não quero ficar aqui fazendo apologia política nenhuma, mas eu seria muito hipócrita se eu não fizesse nenhum comentário do que eu tenho visto por aí. Eu tô vendo famílias brigando, eu tô vendo pessoas se afastando, deixando de serem amigas pela vertente política. A gente é muito maior do que isso, tá? Você não precisa ter a mesma opinião que o teu colega ou pensar da mesma forma que alguém da tua família. Mas isso não deve interferir na amizade de vocês, no vínculo, tá bom? E se não, sabe por quê? Porque amanhã entra um, depois entra outro, e a amizade de vocês, e o vínculo de vocês, como fica? Então, deixa cada um ter um pensamento, respeita, que nem time. Precisa brigar porque não é do mesmo time que você? Precisa deixar de seguir, deixar de ser amigo, deixar de ser... Para com isso. Vamos abrir a cabeça, vamos escutar. De repente, uma pessoa que pensa diferente que você, senta, conversa, deixa ela te contar por que ela pensa. Não é pra pensar igual, gente. É que nem relação do casal. Ai, eu preciso encontrar uma pessoa que pense igual a mim, que seja como eu. Não.
Você não tem que encontrar alguém que pense igual a você, que seja como você. O legal é você encontrar uma pessoa que tá afim de estar contigo, né? E ela vai aprender com você e você vai aprender com ela. Eu gosto muito de sentar com amigas que pensem diferente que eu e escutar. Por que você pensa desse jeito? Como que você chegou nessa conclusão? Por que será que você apoia essa vertente? Gente, isso abre a cabeça da gente. As pessoas estão com a cabeça muito pequeno. Por isso que a gente tem cada vez mais pessoas intolerantes, a gente tem cada vez pessoas que são cheias de razão, né? Ninguém precisa ter razão, né? O que a gente quer mais é ampliar a perspectiva. Por isso que eu falei que, tanto no ponto de vista profissional, quanto na questão da amizade, dos vínculos, saber conversar é uma dádiva, né? As pessoas acham que sabem conversar, mas eu vejo muitas pessoas que elas estão muito propensas a manterem os pensamentos delas de maneira rígida. E é tão bom quando a gente consegue escutar. Eu falo que o ignorante não é aquele que tem dúvida, não é aquele que pergunta, mas é aquele que fica de uma forma intransigente, inflexível, de acordo com o pensamento. Escuta. Veja o que o outro tem para falar, respeita o pensamento dele, né? Será que a gente tem tanta razão assim? Será que a gente sabe tanto assim? A gente tá aqui para aprender. Eu aprendo todo dia com as pessoas com as quais eu converso. Eu aprendo com os meus pacientes. Às vezes eles falam, Pamela, obrigada, você fez isso. Eu falo, eu não fiz nada. Aliás, eu não fiz nada. Você que me escreve, Pamela, você me... Não, eu tô aqui conversando com você. Eu tô aqui te ajudando a oxigenar essa tua cabecinha. Eu ajudo você a se ajudar, mas quem faz essa revolução toda é você. Você que tá afim de escutar essa live, você que lê um texto meu e fala, caramba, me encontrei aqui, né? Mas é você que dá esse espaço para receber, entendeu? Você percebe como isso é importante? E você não tem que fazer isso só em relação à live que tá acontecendo aqui ou em relação a um texto que você lê, mas as pessoas que estão ao seu entorno. Tua mãe, quando tem um pensamento, tem que ficar brigando, batendo de frente com ela. Teu pai, tua irmã, tua amiga, teu sócio, teu namorado, tua namorada, teu marido, tua esposa. Escuta, sabe que as pessoas estão muito carentes de sentirem que há um espaço para aquilo que elas estejam falando. Às vezes eu escuto coisas que num primeiro momento eu falo, nossa, meu Deus, não tem nada a ver, que absurdo. Mas depois eu penso que por trás daquele absurdo que eu acho que eu estou escutando, tem alguém que está gritando, que está precisando muito dizer tudo aquilo. Você sabe onde eu aprendi muito isso? Quando eu fazia trabalho voluntário no hospital psiquiátrico. Imagina, eu vim com a cabeça do psicólogo quando está estudando, e a gente é muito engessado, né, quando está estudando. E aí eu via os internos falarem algumas coisas e tal, e eu achava assim um absurdo. E aí eu já ficava meio assim sem considerar, e eu via que os meus relatórios não evoluíam, né? Os relatórios não evoluíam, eu falava, esse aqui não deu para conversar porque ele estava completamente fora. Ah, esse aqui não deu porque ele estava dopado. Ah, esse aqui também porque é esquizofrênico. Aí eu lembro que meu supervisor virou para mim e falou assim, escuta, por que você não escuta o que ele te conta da verdade da história dele? Para, Pamela, de ficar querendo que o interno fale com essa coesão e com essa percepção realista, né, com a qual você está achando que ele deveria. Escuta, porque através daquilo que ele te disser e que pode parecer que não faz nenhum sentido, talvez ele tenha um alívio muito grande ao te falar. E em contrapartida, você também encontra algumas peças importantes naquele discurso que possam fazer você ajudar muito essa pessoa. E aí eu aprendi a escutar. Escuta sem julgamento é uma das coisas mais difíceis que tem, porque a gente escuta muito julgando, né? A gente escuta já pensando o quanto a gente tem que dar uma resposta inteligente, o quanto aquilo não faz sentido, a gente não quer escutar mais, a gente discute. Quantas vezes você já discutiu com uma pessoa porque ela não pensava como você acha que ela deveria pensar, ou ela estava dizendo um absurdo? Às vezes em relacionamento, né? Às vezes meu marido, ele fala umas coisas que eu falo, meu Deus, imagina. Outro dia, acho que eu até contei isso na live, mas é que me marcou muito. Ele sempre me leva pro trabalho, né? Porque eu vou andando. Aí ele falou assim, nossa, Pamela, eu não tô gostando do jeito que você tá falando de um jeito tão agressivo. Aí eu parei, meu primeiro movimento foi assim, imagina, eu não tô falando nada agressivo. Aí eu fiz assim, falei,
como que você tem escutado o que eu tenho falado? Aí ele falou, não, eu tô escutando que você tá falando sempre muito rápido, muito agressivo, com uma voz alta, sei o quê. E aí eu comecei a pensar, como que de repente eu sinto que eu esteja falando e como ele poderia estar me ouvindo? E que momento que eu estou passando na minha vida? Porque às vezes a gente não tem muita noção de como a gente está falando com as pessoas. Às vezes a gente não percebe muito bem o quanto a gente pode estar sendo violento, o quanto a gente pode estar sendo agressivo, justamente porque a gente está inquieto, porque a gente está ansioso, porque a gente está com alguma questão. E eu realmente estava numa fase com as palestras, que vocês não têm noção, gente, como é difícil, né, organizar tudo, é muita responsabilidade, né? Somos nós fazendo mesmo, então assim, não é fácil. E aí foi interessante porque eu parei, pensei e falei, realmente, eu acho que eu não estou me dando conta, mas eu tô falando de um jeito agressivo. Acho que eu tô ansiosa, acho que eu tô estressada, né? Então eu acabo falando de um jeito mais atravessado. Ele me chamou a atenção também que eu tava entrando em casa e não tava dando um beijo, já tava entrando meio estressada, já ia tomando banho e às vezes nem tinha um tempo pra olhar pra ele. Então assim, ao invés da gente brigar com as pessoas, ao invés da gente já ficar se defendendo, né, dizendo você que fez e tal, é legal a gente parar para pensar também o quanto aquele comentário pode agregar na nossa conduta, né? Então eu não sei, eu pego muito sobre o que o outro fala. Ontem eu tava. Tinha uma amiga minha que a gente tava. A gente teve um desentendimento, a gente tava sem se falar. Talvez ela até esteja nessa live aqui. E aí ficamos um tempo sem se falar, e nossa, eu ia assim, sem nos falarmos, e eu ficava pensando nela, sonhando com ela, uma amiga de tanto tempo, tal, um desacordo, que essas coisas de comunicação por WhatsApp é um horror, né? Você já percebeu? A gente conversa por WhatsApp, as pessoas entendem as coisas erradas, e aí você quer dizer uma coisa, a pessoa entende outra, no final fica com raiva, fica sem falar com você, e aí você também fica com raiva por isso, por aquilo, aí vai crescendo e vira uma bola de neve absurda. E tem uma coisa que eu gosto muito de mim, que assim, não sei se você tem essa característica, se não desenvolva, porque acho que isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu não sou orgulhosa. Orgulho, assim, não faz parte da minha personalidade, graças a Deus. Um pouquinho de orgulho, ok, acho que eu aprendi a ter, mas eu não sou uma pessoa orgulhosa, então se o outro não dá o braço a torcer, eu vou lá e dou por ele, né? Tudo bem. E aí a gente estava sem se falar por um desacordo, uma besteira, um mal entendido. E eu pensando nela, sonhando com ela, porque ela é muito importante pra mim, né? Amizade de 25 anos. Aí eu peguei ontem e mandei uma mensagem. Mandei uma mensagem dizendo que talvez ela nem respondesse, como ela não tinha respondido às outras, e que eu gostava muito dela, que eu tava com muita saudade, pedindo desculpa se eu fiz alguma coisa que não foi legal, porque não foi a minha intenção, né? Porque ela é muito importante pra mim. E aí, em seguida, ela não respondeu. Aí dá aquele buraco, né? Aquela sensação de puta, arrependimento. O que eu fui mandar esse negócio? Caramba, eu falo tanto pros meus seguidores, pros meus pacientes, que se a gente mandar uma, duas pessoas não respondeu, não mandar mais. E eu já tinha mandado uma e duas. Aí passou um tempão e eu mandei mais essa. Falei, pronto, tá vendo? Fiquei lá, escataplaft, né? E aí, fui descansar um pouquinho à tarde, relaxar, né? Porque feriado é bom por isso. Aí depois acordei e tinha uma mensagem dela, fiquei tão contente, né? E naquele momento, eu achei que não valia a pena ficar lavando roupa suja, ficar voltando atrás, ou querendo buscar uma explicação e querer ter razão, ou querer repensar, ou entender. Eu priorizei o quanto era importante aquele resgate e disse para ela que a nossa amizade era muito maior do que qualquer outra coisa e que independente de quem fez mais, quem fez menos, quem errou primeiro, quem errou segundo, que a gente pudesse olhar daqui adiante, porque tem tantas coisas gostosas pra gente compartilhar e que eu sentia muita falta dela. E acho que nesse momento o amor fala mais alto, sabe? Você não fica querendo fazer o outro te pedir desculpa ou buscar quem tem razão. O interesse no resgate da amizade e, logicamente, por uma questão de um relacionamento de trocentos anos, eu puxei essa minha amiga para esse caminho e ela topou, né? E aí, em questão de minutos, tá tudo certo, né? Claro que tem coisas que eu devo ter feito que ela não concorda e coisas que ela fez que eu também não concordo, mas eu não sei se era tão importante a gente ficar remoendo isso, discutindo, né? Porque eu lembro no passado de eu ir por esse caminho, de eu querer ficar discutindo com pessoas sobre o quanto eu tinha razão ou o quanto a pessoa tinha errado. Não sei se isso foi muito rentável e se isso foi muito bom para mim, né?
eu fui aprendendo na vida que existem algumas coisas que não vão ser lidas pelo outro da maneira que são lidas por nós, e nem coisas que são lidas por essa pessoa serão lidas pela gente da mesma forma. Então, respeitemos as nossas diferenças e pensemos se faz sentido esse resgate, né? E para mim era muito maior continuar essa amizade do que ficar remoendo qualquer coisa. Então, tô bem feliz de ter resgatado e inspiro você, se você tiver alguma história aí meio mal resolvida, uma situação atrapalhada, que você fica aí meio triste, com saudade, e a pessoa não toma uma iniciativa, você também não. Faça a sua parte, né? Eu tinha tentado 2 vezes, não deu certo, agora eu fiz, deu, né? E eu realmente fiz um movimento querendo limpar, dizendo que, independente se ela fosse responder ou não, queria estar em paz com ela. E deu certo, né? Então é isso, gente. Orgulho não nos leva a lugar nenhum, tá bom? E tem vínculo que vale muito a pena, então acho que vale a pena a gente pensar grande, né? Pensar maior. Bom, quanto que eu falei, né? Pelo amor de Deus. Olha, eu pensei em 3 temas aqui para falar com vocês, vamos ver se vocês gostam. O primeiro é qual a relação, são todos os temas, né? Perguntas que vocês sugerem no post que eu sempre coloco de domingo. Aí uma pessoa sugeriu qual a relação do amor próprio com a carência, então esse é o primeiro tema. O segundo tema é como reconquistar a confiança. E o terceiro tema, o que é tolerável em um relacionamento. Ok? Ah, deixa eu contar, eu ganhei essa semijoia de luxo linda aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, da Fá Caseiro Semijoias, @Fá Caseiro Semijoias. Então, quem quiser ver as semijoias da Fá, que ela me deu aqui, ó, prontamente, me deu um monte de coisa linda, vale a pena, amei, tô usando aqui, ó, com vocês. Vou usar toda a live, vou usar alguma coisa da Fá Caseiro Semijoias. Beijo, minha linda. Tudo maravilhoso seu. Qual a relação do amor próprio com a carência? E é interessante porque essa pessoa que me fez essa pergunta, ela dizia assim: Ô Pamela, é possível a gente ter um amor próprio super ok e ser muito carente? E a minha resposta é aqui ao vivo para você: não, não é possível. Se eu tenho um amor próprio bem equilibrado, a minha carência também estará equilibrada. Por que isso? Porque nós somos carentes por natureza, né? Carentes, nós gostamos de carinho, nós gostamos de receber amor, nós gostamos de sentir que pertencemos, que somos importantes, que somos especiais, mas em primeiro lugar, para nós mesmos. Quando a gente não tem isso muito alinhado, integrado, para a gente mesmo, a gente está o tempo inteiro buscando que alguém faça isso por nós. Então alguém tem que me validar, então eu preciso conquistar pessoas para que eu me sinta mais autoafirmado. Eu preciso que alguém me diga o quão interessante eu sou, o quão inteligente eu seja. Eu estou o tempo inteiro ali competindo com pessoas que de alguma forma me ameacem, pessoas que possam estar até próximas a mim, né? Pessoas da minha família, meu círculo de amigos. Então, a falta do amor próprio faz com que a gente seja mais invejoso, faz com que a gente seja mais inseguro, pouco autoconfiante, faz com que nós sejamos pessoas mais frágeis e mais vulneráveis, com uma tolerância bastante esgarçada, né? A gente fica uma pessoa que ou aguenta demais ou aguenta de menos, né? Ou qualquer coisa melindra, ou qualquer coisa já desiste, né? Então, a carência, sim, ela tá bem associada com essa questão do amor próprio, e quando eu consigo fortalecer o meu amor próprio, com certeza eu beneficio essa minha questão da carência e eu fico menos vulnerável, né? Porque a pessoa, quando ela é carentona, quando ela é muito carente, ela tá o tempo inteiro buscando alguém para se ancorar, né? Tá sempre buscando alguém para se ancorar. Seja numa relação simbiótica familiar, relacional, amorosa, seja numa amizade. Então ela tá sempre assim, de uma maneira muito simbiótica nos seus relacionamentos e, obviamente, alimentando laços de dependência. Então a carência tem uma associação com a vulnerabilidade e com a dependência.
Quanto mais vulnerável, quanto mais frágil, quanto mais vazio você tá aqui dentro, quanto mais inconsistente no sentido do seu eu você mais propenso a relações disfuncionais você se torna. Então, se você tem uma relação em que você tá muito dependente, em que você tá muito apegado, se você tá numa relação abusiva, se você tá num relacionamento tóxico, e muitas vezes você fica se questionando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Como pode? Mas eu sou muito carente, não consigo sair daqui, eu sei que não é bom, mas pelo menos é alguma coisa. Eu tenho medo de ficar sem ninguém, eu tenho medo de ficar sozinho. Isso é uma frase muito comum de você escutar de uma pessoa carente. Por mais que ela esteja em interações que não sejam positivas, por mais que ela esteja vivendo ali relacionamentos bastante limitantes, bastante restritivos, ela tem muito medo de sair dali e perder o pouco que ela tenha. E aí, obviamente, está associado uma autoestima muito baixa, porque os lugares que a gente se coloca são os lugares que nós entendemos que caibamos. Quando a gente começa a aumentar a nossa autoestima, que está associada as escolhas que nós fazemos, o nosso amor próprio, naturalmente, ele vai se reequilibrando e ele vai se nutrindo. E quando eu tô com o amor próprio nutrido, eu não fico em qualquer lugar, eu não aceito qualquer coisa. Então, a minha carência, ela tá ali ok, né? Carência ok, autoestima ok, amor próprio ok, entendeu? Então, essa tríplice é importante você pensar na sua carência, no seu amor próprio e na sua autoestima. Então, se você percebe que você tá muito carentão, qualquer pessoa que você sai, você já sente que é o amor da sua vida, se essa pessoa não liga pra você, se a pessoa some, meu Deus, o mundo acabou, ou então você começa uma amizade e sente da mesma forma, você tem uma tendência a laços de dependência, tudo pra você, assim, é muito comparado ao outro, então você tá o tempo inteiro tendo a outra pessoa como parâmetro pra tua vida, então você quer ser tão bonita quanto alguém, tão interessante quanto outra pessoa, você quer ter um trabalho como fulano, você quer ter uma relação como ciclano, você tá sempre pensando na situação profissional, fazendo um paralelo com alguém, muito possivelmente esse seu eu, ele esteja assim, muito desconhecido de você mesmo. A gente precisa se afinar consigo mesmo, a gente precisa se encontrar, a gente precisa entender que não tem ninguém como a gente. Nós somos únicos no mundo. Veja só, você é única no mundo. Você tem que perceber isso justamente para fazer essa diferenciação da sua individualidade, né? Você não é igual a essa pessoa, você pode admirá-la, você pode tê-la como uma inspiração, tê-lo como um exemplo, como um modelo, é legal ter os seus ídolos, é bacana ter os seus heróis, tá tudo certo. Mas isso serve para te dar aquela inspiração, né? Para te estimular, mas não para te limitar, até porque você pode ser mais que essas pessoas, né? Você pode ser tanto quanto você possa ser, oh, que maravilha. Cada um tem o seu limite de acordo com a sua individualidade, por isso que eu falo que não tem ninguém melhor que ninguém, cada um tem o seu jeito, e eu acho que o trunfo de perceber esse lance é a autenticidade. Busque pela autenticidade, não busque ser como ninguém, não busque ser clone de alguém, sabe? Não busque ficar imitando pessoas. A gente tá numa era de influencers, né? Eu mesma outro dia falando, você é uma emotional influencer, é que eu sou uma influenciadora emocional. Eu não vou negar, né? Eu falo de emoção. Eu tô aqui toda hora você me vê num vídeo, você vê um texto meu, você vê um stories meu, então, claro, eu tô te influenciando. Então a gente pode escolher bons influenciadores de acordo com aquilo que a gente gosta, que a gente pensa. Agora, você não tem que ser como o influenciador, né? Ele te estimula, ele tem que mexer em você em algum aspecto que você entenda que você deva se desenvolver mais. Mas não põe o foco no outro, põe o foco em você. Para com essa história de buscar ser aceito pelas pessoas, para o tempo inteiro de querer agradar para gostarem de você. Tem tanta gente que passa a vida inteira tentando agradar outras pessoas e se desagradando, né? Passando por cima dos seus próprios limites, sem reconhecer os seus contornos, né? Sem perceber a veracidade, a importância, a relevância das suas próprias opiniões. Respeite a sua opinião, respeite o seu tempo, os seus limites, o seu jeito, o seu gosto. Você não tem que ser como ninguém. Você tem que justamente respeitar e encontrar espaço para você ser o que você verdadeiramente é.
Hum? Na sua espontaneidade, do teu jeitinho. Às vezes você é uma pessoa mais introvertida, às vezes você é mais extrovertido, às vezes você é uma pessoa que gosta de música X, de música Z, você gosta de dançar, você gosta de comer, você gosta de se exercitar, você gosta de viajar, ou você não gosta muito, você é uma pessoa mais reclusa, você gosta mais de ler, fica mais na sua. Cada um tem o seu jeito, não tem que ser igual a ninguém para ser legal, para ser aceito, para as pessoas gostarem. Aliás, as pessoas não têm que gostar daquilo que você projeta para que elas gostem. As pessoas que gostarem de você, elas vão gostar de você na sua legitimidade, naquilo que você verdadeiramente seja, né? Na sua verdade. Então, em alguns momentos, algumas pessoas não vão gostar de você quando você mostrar o que te seja importante. E tudo bem, né? A gente não tá aqui para agradar a todos. Nós devemos sim, né, sempre prezar pela gentileza, pela educação, né, pela civilidade, pela ética. Mas isso não quer dizer que a gente precise se distorcer, se despedaçar, se modificar para sermos aceitos e então sentirmos que assim temos um lugar do mundo. Porque eu vejo muitas pessoas que são legalzonas, né? O fulano é legalzão, ciclana é a boazinha. Mas será que ser dessa forma não custa muito caro para o próprio eu? Será que isso não alimenta mais ainda esse núcleo de carência? Porque até parece que a pessoa está suprindo a sua carência, porque ela está sempre rodeada, ela está sempre com pessoas, mas ela está sempre rodeada e com pessoas porque ela é do jeito dela e as pessoas gostam, ou porque ela é do jeito que as pessoas querem que ela seja? Então, isso é uma reflexão importante que eu acho muito mais inteligente, muito mais interessante para o fortalecimento do nosso eu, a gente se preservar e vai ter hora que a gente vai ter que dizer não. Não, não quero, não gosto, não vou. Não me interessa. Não é minha praia. Para mim não. E tudo bem. Ah, mas eu tenho gente que vai fazer cara feia. Opa, se vai. Opa, se vai. Mas daí você precisa escolher se você quer ser querido por todos ou se você quer ser respeitado pelas pessoas, porque ser querido basta você dizer sim a todos. Aí você vai ser querido, porque você vai ser a pessoa legalzona. Servil, né? A pessoa que topa tudo, a pessoa que, nossa, que sempre tá ali dizendo sim, amém para tudo que as pessoas pedem, para tudo que as pessoas propõem. Ou você quer ser a pessoa que respeita os próprios desejos e perceberá que algumas outras pessoas vão se afastar, mas eu garanto que ficarão as que verdadeiramente significam, as que te aceitam do jeito que você é, as que entendem que tem hora que você vai dizer não. E justamente por você ter posicionamento é sinal de que você existe. Quando eu delimito o meu lugar, eu tenho que dizer para as pessoas: olha, aqui não dá para você chegar, esse lugar é meu, né? Tem hora que dá pra gente dar um lugar na fila pra uma pessoa, mas tem hora que a gente tem que falar: ei, você tá passando na minha frente? Esse lugar sou eu, essa vez é minha. E a pessoa vai fazer cara feia? Vai, mas você não vai perder o teu lugar e você vai honrar o seu espaço. Isso é uma analogia para você refletir como é importante fazer isso na sua própria vida. Tem hora que a gente tem que peitar sim. Dizer que esse lugar é meu. Não, você não vai entrar na minha frente. Agora é a minha vez. Porque senão você fica sem, entendeu? Você fica sem você mesmo. E para que a gente consiga ficar aprumado naquilo que somos, a gente precisa em muitos momentos intervir pela nossa vez. Respeitar e delimitar a nossa área, certo? Então, concluindo, se você tiver muito carentão, se você tiver muito dependente, se você tiver muito se comparando com as pessoas ao seu redor, e se você tiver muito mais fazendo pelos outros do que por si mesmo, possivelmente teu nível de carência está alto, porque o seu amor próprio precisa ser revisto. Então, faça uma boa revisão, realinhe as suas escolhas. A principal dica que eu digo para você sobre aumentar a tua autoestima e dar uma equilibrada no seu amor próprio é através das suas escolhas, né? O que você escolhe para si? Bom, amores, segundo tema: como reconquistar a confiança? Como reconquistar a confiança? Esse tema é bem interessante pelo seguinte: a confiança é algo que está interligada com a segurança, né? Eu preciso ter segurança
com uma determinada pessoa para eu sentir que confio nela. Eu preciso entender que aquilo que nós acordamos é cumprido. Eu preciso sentir verdade naquilo que nós alinhamos. Eu preciso sentir que a nossa ponte de comunicação e de vínculo, ela é consistente o suficiente para suportar todas as ameaças que possam vir a acontecer da nossa relação. Mas nós somos seres humanos e pode acontecer numa amizade, pode acontecer no trabalho, pode acontecer numa relação amorosa, uma quebra de confiança. Isso é o fim da relação? Em alguns casos, sim. Em alguns casos, de acordo com os recursos de cada um, pode ser que sim. Pode ser que essa pessoa não aguente mais estar com você. Pode ser que você não consiga mais estar com essa pessoa, porque essa quebra de confiança te feriu absurdo. Só você sabe onde te pegou, só você sabe onde te doeu. Eu costumo dizer que a gente não consegue generalizar tudo. Eu não posso dizer para você que perdoar uma traição para todo mundo é algo ok ou algo impossível. Quando a gente conhece vidas, quando a gente trabalha com vidas, eu principalmente que trabalho muito com vidas e com relacionamentos amorosos, eu fui entendendo no decorrer da minha carreira que tudo é possível, em muitos casos impossível. Não dá pra gente colocar tudo num balaio e dizer que todo mundo funciona da mesma forma, não, né? Cada um vai funcionar de acordo com uma determinada história e com os recursos que tenha. Que eu entendo? Eu entendo que a confiança é quando você acredita em alguém, você conversa com uma pessoa, vocês alinham alguns pontos e aí vocês vão costurando uma relação e através do comportamento desta pessoa você consegue confiar mais, menos ou não nela, certo? Quando há uma quebra dessa confiança por alguma razão, a gente fica muito ferido, a gente fica muito machucado, a gente fica muito decepcionado, frustrado, magoado. Então, como eu disse, em alguns casos não é possível que a gente faça o ressarcimento disso, que a gente consiga recompor essa relação, que a gente consiga confiar novamente. O que acontece é que como um cristalzinho quebrou, acabou. Mas em outros casos, quando além dessa questão da confiança tem muito sentimento, tem muita vontade de estar junto, tiveram outras variáveis que também contribuíram para que essa quebra de acordo acontecesse, ou porque esse acordo não estava feito de uma forma muito linear, ou porque havia uma crise na relação, que dá para entender porque houve essa quebra, por isso que eu falei, cada caso é um caso. Aí o que a gente faz? Dá para confiar de novo? Pode ser que dê, pode ser que haja recursos para tanto, mas é fundamental que o combinado aconteça de uma maneira com muito mais atenção, com mais discernimento e com mais delimitação. Como é isso? Quando eu faço um reacordo, quando eu penso que novamente eu posso dar uma chance para essa pessoa, eu posso entender que a nossa relação merece, né? Eu quero tentar porque quebrou a confiança, mas eu quero confiar novamente. Você tem vontade? Não adianta essa pessoa ficar falando pra você, ou se é você a pessoa que quebrou, não adianta você ficar falando pro outro que, porque agora, porque você, porque eu te amo, porque eu confio em mim. Não adianta. Quando se quebra uma confiança, a única coisa que faz com que haja uma possibilidade desse elo se fortalecer novamente, né, dessa confiança voltar como uma fênix, é a mudança do comportamento. Nenhuma palavra, nenhuma promessa, nada disso, por isso que eu falo que papagaio também fala, né? Nada disso vai ser mais eficaz que um comportamento que conte aquilo que você propôs. Então, conforme você retoma essa relação e você vai convivendo com a pessoa, você vai observando no comportamento dela. Como ela se refere às outras pessoas, como ela está transitando na relação, como ela está agindo, o que ela está fazendo diferente, quais satisfações que ela está dando que ela não dava no passado, que jeito que ela está lidando com determinada situação que ela não lidava antes. Então, a conduta desta pessoa, a atitude dela, o comportamento inovado, reciclado, reestruturado, vai conseguindo aos poucos transferir, dar-lhe subsídio que faça com que você resgate a confiança desta pessoa. Adendo importante, não em todos os casos.
no caso de quem entenda que tenha recurso para essa tentativa. Pode ser que você tenha se magoado tanto, pode ser que essa ferida seja tão gigantesca que não haja a possibilidade de tentar resgatar a confiança. Tudo bem, eu acho que isso é um direito seu. Aquela pessoa que tá lá descabelando, pedindo pelo amor de Deus, me perdoa, me dá uma chance, ela tem que entender que a ação dela tem uma consequência. Se foi você que pisou na bola, você tem que entender que isso tem uma consequência e que o outro tem direito de, nesse momento, não conseguir confiar mais em você, não conseguir resgatar a amizade, o vínculo, o namoro, o casamento, infelizmente. É difícil, dói a beça, dói. Dá um sentimento de culpa do tamanho do Brasil? Sim. Do planeta? Sim. Mas eu acho que é uma consequência inevitável de uma situação, de um caos que foi causado. Então, se esse é o desfecho atual, se essa é a tua situação, eu acho muito importante que você aproveite para crescer, para se aprimorar e aprender. Quem ama, cuida. O preço dos vínculos duradouros, verdadeiros, consistentes e de confiança é justamente essa fidelidade ao contrato relacional. Quando você é fiel, você não é fiel a uma pessoa, você é fiel a si mesmo, ao contrato que você estabeleceu com alguém. A fidelidade, ela não se resume à questão amorosa. A fidelidade, ela tá na amizade, ela tá num negócio que vocês façam, ela está num acordo que vocês tenham. A fidelidade, ela tá ligado à vida financeira que você tenha com uma pessoa. Então, assim, se você tem um acordo e você não cumpre esse acordo, você está sendo infiel, primeiramente consigo mesmo. Ah, mas você não é fiel com a pessoa, você quer. Tem muita gente que se acha malaca porque trai a torto a direito o parceiro. Eu acho interessante porque quando você olha de fora, você percebe primeiro a imaturidade de muitos, porque não tem a ideia de como isso é justamente um descompromisso dessa pessoa com ela mesma, né? Porque quem trai está traindo a si, quem trai está contando para si mesmo que não é cumpridor do que se propõe, que não banca aquilo que constrói, que não consegue seguir ali o contrato. Porque trair é a coisa mais fácil do mundo, isso não é malandragem. O cara que faz isso, ele não é mais macho, ou a mulher que faz isso, ela não é mais mulher do que ninguém, muito pelo contrário, é uma pessoa que não consegue cumprir aquilo que se propõe. Por isso que tem uma correlação muito grande com maturidade. A imaturidade faz com que as pessoas traiam bastante, justamente porque não conseguem cumprir com seus acordos, porque não têm ideia da mensuração dessa consequência, não tem alcance de como isso pode ferir o outro, de como isso pode ferir a elas mesmas. Então elas traem porque elas não têm ideia de comprometimento, não se compromete com o trabalho, não se compromete com outras coisas, não se compromete com, sei lá, uma atividade que se propõe a fazer no dia seguinte. São pessoas com pouca empatia. A infidelidade, ela pode acontecer, além da imaturidade, por pessoas que têm algum transtorno de personalidade. Você pode desde a psicopatia, que é um desvio de caráter, né? Então, a pessoa, ela não tem consideração nenhuma com o outro, né? Ela só pensa no próprio prazer, então ela assim, é egoísta ao extremo. Mas tem outros transtornos de personalidade também que podem colaborar com a infidelidade, que, por exemplo, o transtorno de personalidade borderline, o indivíduo ele é muito fragmentado, ele tem uma personalidade fluida, ele tá sempre aos pedaços, ele é bastante destrutivo, tem uma dificuldade muito grande de construir elos, de construir coisas, de fazer as coisas até o fim. Então ele acaba se sabotando, se boicotando, e aí trai mesmo por impulso, trai por carência, trai por vazio. Tem as traições que são por crises relacionais e a pessoa acaba buscando uma relação paralela justamente para conseguir amparar e sustentar a relação atual. Não necessariamente faz isso por mau caratismo, não necessariamente faz isso por sacanagem, por imaturidade, mas por uma inabilidade relacional e por uma dificuldade muito grande também de se comprometer
né, com aquilo que verdadeiramente queira, que esteja vivendo. Muitas vezes a pessoa, ela atrai por uma dificuldade de entrega, por uma dificuldade de aprofundamento vincular, porque quanto mais eu sou fiel a uma relação, mais essa relação ela cresce, mais essa relação se desenvolve, mais eu tô inteiro nesse relacionamento, mais tempo nós estamos juntos e, obviamente, o vínculo ele passa a ser mais profundo, mais consistente. Então tem pessoas que boicotam e sabotam o relacionamento porque elas precisam superficializar a relação e contarem a si mesmas que elas não estão inteiras ali, mesmo que num nível inconsciente. Existe também a traição, que ela é financeira. Então, o indivíduo, ele tem um relacionamento e, do exemplo, tá? Aí ele vai lá, faz um empréstimo e não avisa o parceiro. Ou então ele empresta um dinheiro para a irmã, para a amiga, para o amigo, e não avisa o parceiro de um dinheiro que esse casal estava ali contando para que comprassem um apartamento, para que comprassem um carro, para que fizessem uma viagem. E num dado momento isso é descoberto e, ai meu Deus, mas eu acabei emprestando, fulano me devolveu. Então isso é uma traição, né? Ah, mas como assim uma traição? É uma traição. É financeira, mas é uma traição porque teve um combinado, teve um contrato e isso não foi honrado. Por exemplo, vamos supor que psicólogos aí, pegar a área que eu conheço, um paciente vai lá e faz um acordo com você, né? Tem um valor de sessão, no final do mês será pago tanto, e esse paciente some, nunca mais aparece e não paga o valor das sessões que foi proposto. Então ele fez também uma traição. E aí você pode interpretar das mais variadas formas. A gente pode estar falando de um transtorno de personalidade, a gente pode estar falando de uma imaturidade, a gente pode estar falando de uma fuga, porque também é aquela pessoa que vai embora sem te pagar, é como se ela mantivesse eternamente um elo com você, né? Ela te deve alguma coisa, uma vez que ela te deve alguma coisa, ela continua de alguma forma ligada a você, né? Interessante a gente pensar nessa vertente também. Mas enfim, quando a pergunta foi como reconquistar a confiança, eu acho que o principal é a mudança do comportamento, é você mostrar para a pessoa, né, ou a pessoa mostrar para você, através das atitudes que ela tenha, o quanto ela tá mudada, o quanto você mudou, o quanto você entendeu que deva agir por um caminho X, o quanto ela entendeu que deve agir por um caminho Y, e essa mudança de comportamento pode te mostrar que, embora tenha havido uma grande crise, a relação pôde se transformar. Eu, particularmente, respeito quem não consiga dar novas chances, quem perceba que não tem mais jeito e tal, e acho que tem muito caso mesmo que é assim, que você dá chance, você leva mais pancada ainda, então é melhor não dar, melhor partir para outra, mesmo gostando muito. Isso é um outro tema. Mas existem relacionamentos que tiveram crises e depois dessa crise houve a possibilidade de uma reciclagem, de um novo contrato relacional, o relacionamento se recontratou. Eu já trabalhei com essas relações no consultório e realmente elas estão maravilhosas, é bonito de ver, dá gosto de ver, porque uma das partes principalmente passou a agir de uma maneira diferente, a outra parte também colaborou com o pedaço dela, porque sempre há ali contribuição dos dois lados, fazendo com que a relação pudesse existir de uma maneira muito mais salutar, de uma maneira muito mais saudável, tá bom? Então tem crise, minha gente, que vem pro bem, tá? Eu sei que é difícil escutar isso, eu sei que às vezes na hora que a gente tem a nossa confiança quebrada, dá muita raiva, né? A vontade é de mandar o outro para PQP, mas existem casos e casos, e nos casos que a gente acha que tem recurso para dar mais uma chance, pode ter coisa boa por aí, tá bom? Então, pense bastante em todo o contexto, pensa em todo o histórico, tudo que vocês tiveram juntos, se é possível você acreditar na mudança de comportamento. Nada de promessa. A pessoa começa com promessa e fala, não quero saber promessa nenhuma, eu quero mudança de comportamento e eu vou estar com você de olho. Se as mudanças de comportamento não acontecerem, não vamos ficar juntos. Lembrando que não culpabilize o outro, não jogue tudo nas costas da outra pessoa, não fique lembrando o tempo inteiro o que aconteceu, porque senão você faz mal para a própria relação, sabe? Ficar o tempo inteiro lembrando, porque você fez aquilo, porque você fez isso, deixa eu ver seu telefone, deixa eu ver sei lá o que, me dá senha disso. Isso é um inferno, a relação fica chata, fica pesada, desnecessariamente, né? Já tá tão difícil, vocês estão aí pensando numa reciclagem relacional, vamos tentar fazer essa relação ficar mais leve, né? Se é para tentar de novo, vamos confiar, né? Porque se não houver confiança, que é a base de tudo, como vai ser, né? Vai ser um inferno.
Bom, terceiro tema. O que é tolerável em um relacionamento? Você aí. O que você tolera num relacionamento e o que você não tolera numa relação? Olha, eu penso o seguinte. O relacionamento, ele tem que ser confortável para nós. O relacionamento, ele tem que respeitar, acima de tudo, a nossa individualidade. O outro, ele não é uma mercadoria, ele não é um objeto, ele não é uma extensão do nosso ser. Essa pessoa tem vida, ela tem vontades, ela tem gostos, ela tem hobbies, ela tem amigos, ela tem um monte de coisa que faz muito sentido para ela. Claro que a gente tem que ter bom senso, que uma vez que nós resolvemos nos relacionar, tem coisa que não cabe porque fere o outro e principalmente a proposta. Mas daí eu acho que cabe bom senso, por isso que a maturidade emocional ela é uma peça-chave, porque com maturidade eu vou conseguir perceber como que eu priorizo a minha individualidade, a individualidade do meu parceiro e o nosso mundo em comum. Então eu não tenho que me vestir como o meu parceiro quer, eu não tenho que ter os amigos que o meu parceiro queira, eu não tenho que fazer tudo o que ele queira e nem viver a vida para, por e como ele quer. Mas a gente pode sempre conversar sobre o que é legal que eu tô fazendo e o que não é legal. Então, de repente, se o teu parceiro fala alguma coisa pra você que ele não gosta, vocês precisam conversar. O quanto aquilo faz sentido pra você, o quanto aquilo também fere a tua individualidade, né? Eu acho que se relacionar com pessoas que sejam inteligentes emocionalmente faz uma baita diferença, né? Porque a pessoa começa que ela já vai entendendo que você não é propriedade dela, que beleza, né? E aí ela não é uma pessoa possessiva. Por exemplo, existem pessoas que são um pouco mais ciumentas, um pouco mais inseguras, tudo bem, porque a gente não tá falando de perfeição, né? Ser humanos perfeitos, robóticos. Não, a gente tá falando de ser humano que tem defeitos, tem limitações e tem virtudes. Mas a linha de maturidade, ela é sempre importante e a gente sempre pode exercitar, porque você pode ser a própria pessoa que quando se relaciona, nem se reconhece. Fica enciumado, fica o tempo inteiro ali querendo controlar outra pessoa, como se isso fosse uma forma de garantir a durabilidade da tua relação. Primeiro põe na tua cabeça que a gente não tem que controlar ninguém. Ninguém. Relacionamento é uma construção mútua. Então, assim, para o relacionamento, para que ele cresça, para que ele se desenvolva, ambos precisam estar ali colocando um tijolinho para essa construção acontecer. Então, assim, o interesse é dos dois. Ai, mas eu fico super insegura, eu fico atrás. Se você tá super insegura atrás do outro e o outro tá nem aí, alguma coisa tá errada, Senta e conversa. Não, peraí, eu tô muito inseguro com esse comportamento. Conversa, porque às vezes você também precisa só de um bom diálogo para desmistificar muita coisa que você esteja construindo aí na tua cabeça. Parar de achar que você tem que tirar as características ou diminuir ou mesmo despersonalizar o teu parceiro para que ele fique de uma forma que você entenda que o domine, que a domine. Então tem muita gente que começa a se relacionar e muda o jeito de se vestir, muda os amigos que anda, deixa de fazer a atividade física que fazia, se afasta dos familiares, se afasta de todo mundo, fica isolado, e aí depois, quando o relacionamento entra num caos absurdo e separa, vira pra mim lá no consultório e me escreve aqui: ai, Pamela, relacionamento é um horror, relacionamento é prisão, eu quero a minha liberdade. Desculpa, gente, relacionamento não é prisão, o relacionamento não é um inferno, não é uma masmorra, tá? Isso é um relacionamento abusivo, isso é um relacionamento imaturo, isso, aliás, nem é um relacionamento que a gente possa considerar aqui, né? Isso é qualquer outra coisa que não um relacionamento saudável, que funciona e que é muito gostoso. A relação amorosa é uma escolha que ambos fazem para compartilharem uma vida juntos. Quando eu penso em compartilhar uma vida com uma pessoa, eu não tenho que abdicar de todas as coisas que eu gostava de fazer. Pelo contrário, até porque essa pessoa, quando me conheceu, ela me conheceu fazendo essas coisas que eu gosto, né? Você imagina se meu marido virar aqui pra mim: ó, é o seguinte, eu não quero que você faça live, eu não quero que você faça palestra, eu não quero que você atenda paciente. Eu não vou dizer pra você que no começo, como eu tô com meu marido há muito tempo, que ele não ficou enciumado com algumas coisas que eu ia na televisão, tal, lá no começo eu era novinha, e ele ficava um pouco inseguro. Mas nós conversamos bastante. Eu falava pra ele, eu falava assim: escuta, o que você tá imaginando?
Me conta o que você está imaginando, que eu vou contar para você como é. Me conta quais são os seus medos, que eu vou contar para você se faz sentido você ter esses medos ou se eu posso saná-los aqui. Então veja, você dá um espaço para o outro contar também o que ele sente e você, como tem interesse também que a relação seja construída, você colabora, isso é uma construção. O outro conta em segurança e você vai lá, em vez de você ficar gritando, brigando, me conta, o que você está pensando? De repente você põe uma roupa, já aconteceu comigo também, eu ponho uma roupa. Aí o meu parceiro vira e fala assim, ai, mas precisa pôr um vestido desse? Eu vou olhar esse vestido, se ele tá adequado, se ele tá inadequado, se eu tô feliz com ele. Aí vamos supor que é um vestido decotado, mas eu tô feliz com ele, eu tô gostando. Eu falava, olha, eu tô feliz com esse vestido. Esse vestido, eu tô me sentindo bem com ele, tá gostoso usar, eu comprei, eu tô me sentindo bonita com ele. Ah, mas eu acho que tá muito curto. Olha, o que é curto pra você? Eu tô bem, né? Se isso tá te incomodando, que pena. Eu quero que você lide com isso. Ah, mas vamos pensar numa situação que o cara fale, ah, mas eu tô muito bravo. A pessoa também tem que entender que você banca aquilo que você quer. Por isso que você tem que ter bom senso. Claro que dependendo do lugar, de repente se essa pessoa tá mais insegura, se é uma situação que também usar um vestido muito curto vai chamar muita atenção, vai deixar o teu parceiro desconfortável, você pode pegar mais leve, né? Isso não quer dizer submissão, isso não é permissividade, isso é só um respeito com o outro. Agora, se você tá se sentindo bonitona ali, tá se sentindo bem, isso é uma insegurança do outro, que você acredita que conversando, né, dando um beijinho, dizendo, olha, escuta, eu tô com você, eu sei que você tá me achando linda, mas não fica insegura, a gente tá junto, você vai fazendo o quê? Você vai enfraquecendo esse mecanismo, porque tem gente, como eu falei, não tem uma perfeição, né? Não tem assim um ser humano perfeito que não vai ter nenhum comportamento que atrapalhe, limitante. As pessoas têm, né? A gente tá falando aqui de vida real. Por isso que o conversar, por isso que o se posicionar, justamente para enfraquecer posturas. Vamos pensar outra situação. O parceiro vira e fala assim, ah, eu não gosto dessa sua amiga, não gosto desse seu amigo. Você vai fazer o quê? Vai se afastar do amigo? Do amigo que você gosta? Porque o teu parceiro não gosta? Você vai conversar com ele. Você vai falar assim, olha, então vamos chegar num acordo, porque eu não vou me afastar desse amigo, dessa amiga. É uma pessoa importante pra mim, né? O que essa pessoa fez pra você? Ah, não fez nada, mas eu não gosto, eu acho que não é uma influência legal pra você. Então, assim, tem escolhas, né? Se você olhar e você perceber que essa pessoa não é uma má influência, que é uma implicância do seu parceiro, da sua parceira, você vai mostrar que você não vai desatar essa amizade, que essa amizade também é importante para você, mas você pode chegar em acordos. Então você pode falar, escuta, você não quer que eu venha aqui com essa pessoa em casa, você prefere que eu me encontre em outro lugar. Você vai mostrar, vai mostrando também pro teu parceiro que você não abdica das suas coisas porque ele não gosta, entende? São conversas, bom senso, tem que escutar também o que o parceiro te fala, porque se é o parceiro que tá com você, a tua parceira, seja o que for, ela te fala alguma coisa, ele te fala alguma coisa, olha, porque de repente ele tá vendo uma coisa que você não tá vendo. Mas se você olha e você percebe que é uma implicância, que é um ciúme, que é uma necessidade de dominância, que é um egoísmo, então você tem que bancar aquilo que você gosta, aquilo que é seu, sem brigar, sem gritar, sem fazer um escândalo, para que vocês vão aos poucos construindo uma relação. A minha intenção de contar isso para vocês é que as relações não são perfeitas, mas o estabelecimento do diálogo e da comunicação faz uma baita de uma diferença. Tem se falado muito de comunicação não violenta e eu acho que é bastante nessa linha que eu tô dizendo para vocês. Não adianta berrar, não adianta gritar. Ai, mas eu tenho razão. De novo, aqui não é a ideia de ter razão. Aqui é a ideia de você lembrar da importância da tua individualidade ser preservada, para você não se perder de si, mas se você também gosta da relação, de vocês irem aos poucos encontrando esses denominadores comuns. Lembrando que, em muitos momentos de uma vida, né, eu falo por mim também, por uma relação duradoura, né, de tanto tempo que eu tenho uma relação de quase 15 anos, tenho uma relação de 13 anos, e eu penso assim, não tem uma relação perfeita, tem muitos momentos que a gente tem desacordo, tem muitos momentos que ele pensa de uma forma que eu não penso, e tem momentos, inclusive, que eu aceito, mas eu não gosto. O que eu aceito que eu não gosto? Que aí a gente vai entrar nessa história do que é tolerável. Algo que ele goste, né? Ah, eu gosto de jogar futebol na quinta-feira. Exemplo, já aconteceu. Eu gosto de jogar futebol na quinta-feira à noite. Eu não gosto, eu queria estar com ele. Mas se naquele momento é muito importante para ele, ele gosta bastante, faz sentido, são os amigos dele, é o momento dele, aí eu vou negociar com o meu egoísmo
e vou aceitar. O que é aceitar? Aceitar é não ficar de cara feia, ficar brigando, não ficar o tempo inteiro jogando na cara. Tudo bem, é uma coisa importante pra ele. É esse bom senso que você tem que ter. Agora, a pessoa me maltrata, me critica, me agride, me abusa em várias situações. Aí eu não gosto, não aceito, continuo na relação, aí não é legal. Aí não é tolerável. Qualquer situação que te invada, qualquer situação que te fira fisicamente, emocionalmente, qualquer conduta que faça com que você se despersonalize, ou que você se perca de si, ou que você sofra, ou que você viva ali sempre uma ansiedade absurda, que você esteja ali o tempo inteiro aos pedaços, uma pessoa que faz muitos jogos emocionais, torturas psicológicas, esteja o tempo ali fazendo inferno na tua vida, isso é intolerável, né, minha gente? Isso é intolerável. Agora, discussões, desacordos, né? Momento que de repente a pessoa pensa A, você pensa B, a pessoa faz uma coisa que você não acha muito legal, né? Faz parte. Seria lindo se nunca houvesse isso, mas a gente tá falando sobre relacionamentos reais, né? E na vida é assim, tem muitas posturas, de repente, que o teu parceiro vai ter e que você não vai curtir. E isso vai render o quê? Uma boa conversa, né? Conversar, falar. Eu acho interessante que dependendo da forma que a gente fale, a gente consegue ser ouvido. Se nós gritarmos, se a gente já se blindar, se a gente se encher de ironia, se a gente se calar, dependendo da forma que a gente comunica, os desfechos são de uma maneira. Dependendo da forma que a gente se aproxima, os desfechos podem ser de outra. Eu gosto muito de usar de carinho. Eu gosto muito de perceber timing também, né? Tomar cuidado para não falar com a pessoa no momento que a emoção tá à flor da pele, no momento que essa pessoa tá super irritada, né? De repente a pessoa bebeu, de repente a pessoa tá nervosa, de repente o time dela perdeu, né? Não sei o momento que é. Não vai querer fazer uma DR nesse momento, né? Espera um momento que a pessoa tá mais tranquila, né? Tá ali de bem com a vida. E aí você se aproxima e conta como você se sentiu, conta como você não quer mais que aquilo aconteça. Divida como é importante para vocês dois que a relação seja de uma determinada forma, que algumas coisas deixem de acontecer. Isso chama-se a arte do relacionamento, né? Relacionamento é uma arte, porque cada casal vai fazer de uma determinada maneira. Cada um vai encontrar meios para esculpir a sua própria relação, né? Então você não precisa tolerar nada que te fira, que te machuque, que faça com que você se sinta muito infeliz. Não fique alimentando pensamentos de que você não consiga nada melhor do que isso. Não fique se convencendo que as relações são todas assim, que homens são iguais, que mulheres são iguais, porque isso vai fazer com que você se diminua para caber nesse universo pequenininho dessa pessoa, e você não precisa disso não, tá bom? Bom, a live tá terminando aqui, tá aparecendo. Eu vou encerrar essa live para que a gente consiga voltar, tá bom? Aí eu volto daqui a pouquinho pra gente fazer um ao vivo conversando com alguém. Combinado?